Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael Morales e diante dessa pandemia a gente tem que se virar, né? Temos que nos reinventar e a pedido de alguns de vocês eu resolvi gravar uma videoaula. Aqui não é nada profissional, assim, em relação aos equipamentos, mas o preparo das aulas, o preparo do conteúdo é sim profissional. Então, houve muito estudo, né, como sempre, mas vocês não vão ter a melhor luminosidade, não terão a melhor qualidade de áudio, né, como os blogueirinhos, os youtubers, mas eu espero que o conteúdo ele possa ajudá-los a estudar, a desenvolver, né, as habilidades que vocês devem trabalhar durante esse bimestre, durante esse ano letivo. E a nossa aula será sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá? É, eu escolhi a Primeira Guerra Mundial porque é um dos temas mais esperados pelos alunos, né, do nono ano. Então, quando eu acompanho as turmas desde o sexto ano, eles sempre perguntam: e a Primeira Guerra? E a Segunda Guerra Mundial? E aí chegou agora no nono ano e a gente um pouquinho afastado, né, por conta da pandemia. Então eu resolvi iniciar as videoaulas com a Primeira Guerra Mundial, ok? A ideia é trabalhar com a Primeira Guerra Mundial em três partes. Então, primeiro a primeira parte, que é o vídeo de hoje, o motivo para o início da guerra. A segunda aula será as fases da guerra, são três fases. E o desfecho, né? A terceira aula será o desfecho dos conflitos e as consequências. Bom, é importante a gente saber que a Primeira Guerra Mundial ela foi praticamente uma catástrofe, né? Principalmente para o continente europeu. Só que ela não começa do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite que as hostilidades começam entre as potências mundiais. E a ideia dessa aula hoje é mostrar para vocês os motivos, né? Se vocês procurarem resumos na internet, até mesmo no livro didático, na maioria das vezes eles vão associar a Primeira Guerra Mundial ao assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do Império Austro-Húngaro. Não deixa de ser verdade. Só que, além desse assassinato, que vai criar uma hostilidade entre a Sérvia, um país ali da região Báltica, desculpa, Báltica não, desculpe, é os Balcãs, existia outras rivalidades, existiam outras situações que já levavam essas potências a ter algum tipo de conflito. Então a aula de hoje é para a gente entender esses motivos que levaram ao início da guerra. Tudo bem? Para iniciar, eu coloquei uma espécie de uma vinheta, na verdade é uma propaganda de um jogo que alguns de vocês devem conhecer, que é o Battlefield 1. O Battlefield 1 ele foi totalmente ambientado na Primeira Guerra Mundial. Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo de apresentação e aí depois a gente entra nos motivos para o início da Primeira Guerra.
first on Xbox One with EA Access. Bom, então eu escolhi esse vídeo do Battlefield porque, além de ser um ótimo jogo, ele demonstra, ele é uma representação da Primeira Guerra Mundial. Claro que dentro desta produção existe a interpretação dos produtores, né? Eles interpretaram a Primeira Guerra desta forma. E de certa maneira, de certa forma, eles não estão errados, porque a Primeira Guerra ela foi sim um conflito muito violento, né? Ela causou milhões de mortes nos campos de batalha e ela traz pela primeira vez a ideia de uma guerra total. Se a gente pensar nas guerras anteriores, elas eram travadas principalmente pelas forças armadas e poucos civis participavam. A Primeira Guerra Mundial ela traz o conceito de guerra total porque, além das forças armadas dos países adversários, eles procuravam interferir na economia, no convívio social, as cidades se transformaram em verdadeiro campo de batalha. Então, praticamente toda a população desses países elas foram envolvidas no conflito, né? Muitas cidades viraram verdadeiros palcos de guerra. Então, é por isso que ela é uma guerra revolucionária. Tá? Além disso, ela é uma guerra revolucionária por conta dos armamentos. Né? Pela primeira vez, a gente vai ter aí o uso de armas sofisticadas. Né? E, ao mesmo tempo, você vai ter algumas armas e estratégias de batalha que eram utilizadas em guerras do século XIX, como a cavalaria, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que você tinha já o uso dos tanques, dos aviões na Primeira Guerra Mundial, você ainda tinha a cavalaria que fazia parte dos exércitos. Então, ela podemos dizer assim que é uma guerra de transição, né? Bom, então vamos entender o contexto da Primeira Guerra Mundial. A gente pode dizer que antes da Primeira Guerra Mundial, principalmente a partir de 1870, 1875, ou seja, finalzinho do século XIX, a Europa ela passava por uma relativa paz. Né? Já tinha existido vários conflitos anteriormente, mas a partir de 1870, 1875, com o fim da Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra muito séria entre a Prússia, que hoje faz parte da Alemanha, e a França, houve um processo, vamos dizer assim, de paz entre essas potências. Tá? Então, esse período de paz, de relativa paz europeia, pode ser chamado de Belle Époque, né, traduzindo Bela Época, porque é um período em que há um maior desenvolvimento cultural, muitas pesquisas, os intelectuais têm mais liberdade para trabalhar, para produzir, pesquisar, índice de desemprego é menor, as economias elas vão crescendo rapidamente. Então, a gente pode dizer que esse período é um período de grande crescimento econômico, crescimento cultural, social no continente europeu. É o período em que a boa parte dos conflitos que existem entre as grandes potências são resolvidos de forma diplomática. Quais são as grandes potências europeias nessa época? A gente pode citar a Inglaterra, né, que desde o seu processo de produção industrial, já no final do século XVII, se consolidou como uma grande potência econômica, militar, política também, né, muito respeitada no continente e no mundo. A França também, por possuir um grande exército, ter uma grande produção cultural e intelectual. A Alemanha, que após a sua unificação, a partir do final do século XIX, também se torna uma grande potência industrial. Ela já estava praticamente rivalizando com a Inglaterra. Nós temos o Império Austro-Húngaro. Né? O Império Austro-Húngaro ele já é um pouco mais complicado, porque
era um território composto por várias etnias, vários grupos étnicos diferentes, então existia ali algumas rivalidades entre eles. E o Império Russo, né, um dos maiores países do mundo, o Império Russo ele tinha algumas peculiaridades, né, em relação a esses outros, entre as outras potências que eu citei. No caso da Rússia, ela ainda dependia muito da produção agrícola. Então era um país agrário, né? E a gente sabe que dentro de uma economia moderna, de uma economia capitalista, os países que dependem exclusivamente ou na maior parte dos seus recursos da agricultura sempre ficam para trás. Então a Rússia economicamente era um país atrasado, politicamente também, porque vivia um regime autocrata, né, um regime czarista, onde praticamente o czar ele governava com mãos de ferro, quase podemos dizer, um regime absolutista. E nós temos o Império Turco-Otomano, que, diante de todos esses impérios e potências, era o mais fraquinho. Né? Ele já tinha passado por algumas situações, algumas instabilidades políticas e econômicas, e essas tensões elas enfraqueceram o Império. Na verdade, o Império Turco-Otomano ele vai se desintegrar já praticamente durante a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, ele era conhecido como o homem doente da Europa, ou seja, já estava nas últimas, né? E diante de tudo isso, né, todas essas potências, elas conseguiam, de certa forma, resolver os seus problemas de forma diplomática. Quando eu falo que a Europa ela estava vivendo assim um período de relativa paz, é porque as potências europeias, as potências políticas, econômicas e militares europeias, elas estavam em paz. Mas existiam alguns conflitos, principalmente no leste europeu, na região conhecida como os Balcãs, né, próximo ali ao Mar Adriático. Depois eu mostro para vocês, posso até mostrar para vocês. Falei desse período de relativa paz, da Bela Época, Belle Époque, né? Falei que existia uma certa tensão entre eles, mas resolviam de forma diplomática, com exceção dos Balcãs, né? Aquela região dos Balcãs, já em 1912, 1913, nós tivemos um conflito chamado Conflito dos Balcãs, né? Por conta dos interesses territoriais e até mesmo independentistas, né? Porque boa parte daquele território estava sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Então vamos lá. Os motivos para o início da guerra. A gente começa com os conflitos imperialistas. Esses conflitos, eles podem ser chamados também de neocolonialismo. Então, nesse período, na verdade, final do século, para vocês perceberem, né? Eu disse lá no início que a guerra ela não começa do dia para a noite. Então, a gente tem que voltar alguns anos, algumas décadas para a gente entender esse conflito. Então, há uma corrida por territórios no continente asiático e africano. Diante de do seu poderio econômico e militar, praticamente Inglaterra e França eles dominaram boa parte do território africano, fazendo com que muitas potências ficassem descontentes, principalmente os italianos e os alemães. Os alemães, então, né, eu disse para vocês que eles estavam praticamente disputando já a liderança da produção industrial com os ingleses. Então, sabendo-se que eles produziam em larga escala, a primeira coisa que eles precisam ter é de onde tirar esses recursos, as matérias-primas para a produção de mais produtos. Segundo, mercados consumidores. Diante da divisão do continente africano, foram criadas algumas barreiras alfandegárias. Então, os alemães não poderiam, por exemplo, vender livremente seus produtos em territórios africanos que eram dominados pelos ingleses e franceses. Então, diante dessa situação,
eles ficaram podemos dizer assim, né? Eles ficaram meio que encurralados, eles não poderiam aumentar a sua produção, e a gente sabe que quanto mais produz, né, maior é a possibilidade de você obter lucro. Então, com essa divisão da África, a gente pode olhar aqui, né, esse mapa colorido, cada cor representa um país europeu que dominou o território. Então, se a gente olhar aqui o verdinho, a Alemanha, olha só os territórios que pertenciam à Alemanha. Olha os territórios que pertenciam à França. Olha os territórios que pertenciam à Inglaterra. Né? A gente pode perceber que os dois países que mais possuem colônias, né, na África são os franceses e os ingleses. Tá? E os alemães, eles ficaram descontentes. A Itália também, olha só o território italiano, aqui é a Líbia e esse território no nordeste da África, uma parte é a Etiópia. Então, esses dois países, eles ficaram muito descontentes com essa divisão. E, por conta disso, há as hostilidades, há uma certa rivalidade, uma certa tensão entre eles. Mas repito, essas hostilidades até o primeiro momento foram resolvidas de forma diplomática. Tá? Então, esse é um dos primeiros motivos para a gente pensar na questão do início da Segunda Guerra Mundial. A disputa por territórios a disputa por territórios dos países imperialistas na África e na Ásia. Segundo ponto é a corrida armamentista e a indústria bélica. Sabendo-se que a gente tem agora novas tecnologias, indústrias, né, desenvolvidas por essas potências industriais, eles já vão ter as condições de aprimorar o seu material bélico, ou seja, os seus armamentos. Então, nesse período do final do século XIX, a gente tem a chamada corrida armamentista ou a paz armada. O que significa? Nós estamos em paz, né? Nós temos as nossas divergências, nós temos aí os nossos desentendimentos, mas vamos resolver de forma diplomática. Se a gente não conseguir resolver de forma diplomática, nós estaremos preparados para um eventual conflito bélico, uma guerra. Então foi isso que eles fizeram. Né? A Inglaterra ela vai aumentar o seu arsenal, principalmente na marinha, vão construir muitos navios de guerra, porque a Grã-Bretanha, o Império Britânico é uma ilha, né? E tem praticamente uma defesa natural, mas precisa de uma boa esquadra, uma boa marinha para conseguir defender o seu território. A Alemanha, sabendo disso, ela também vai construir muitos navios de guerra, né? Porque ela sabe que para conseguir transpor, chegar às ilhas britânicas numa eventual guerra, eles precisariam de bons navios. E eles vão produzir muitos navios de guerra durante esse período. A França, ela vai aumentar também a sua produção bélica com novos rifles, ela vai construir uma série de fortificações na fronteira com a Alemanha. A Itália, ela não é uma das grandes potências militares, mas também vai investir. Enfim, todos os países eles vão aprimorando seus exércitos, né? Construindo muitos armamentos. Inclusive, eu vou pedir uma pesquisa para vocês nas próximas aulas sobre esses aparatos bélicos que foram construídos durante o século XIX e utilizados já na Primeira Guerra Mundial. Então nós temos novos rifles, nós temos metralhadoras, granadas, nós temos uma artilharia pesada com os canhões de longo alcance, o submarino é utilizado agora como uma forma de guerra, como eu já disse, os navios, né, são aprimorados com novas blindagens, os gases tóxicos, que quando a gente começar a falar das batalhas eu vou dar mais detalhes sobre isso, enfim. Vocês vão ter uma relação de armamentos que terão que pesquisar, e aí, se possível, até fazer uma apresentação.
ok? Então, paz armada é um período acontece dentro da Belle Époque, e mesmo estando em paz, eles estão se armando. Então, aqui uma charge da paz armada, né? A paz armada, uma pomba, que é o símbolo da paz, mas com fuzil na mão, capacete, granada, enfim. Outra questão que estava inserida nesse contexto de pré-guerra, pré-Primeira Guerra Mundial, é a questão dos nacionalismos radicais. Só que para a gente entender o que são os nacionalismos radicais, eu vou apresentar uma pequena definição do que vem a ser o nacionalismo. Primeiro a gente tem que entender que essas ideias nacionalistas elas surgem a partir também do século XIX. Tá? Então, a gente pode entender o nacionalismo por uma questão ideológica ou como uma ação política. Então, eu retirei aqui do site toda a matéria a definição, a questão ideológica. Nacionalismo correspondente à identidade nacional definida em termos de origem comum, laços culturais, língua e etnia. Esse ponto também considera a formação de uma nação como um estado independente ou inserido dentro de outro. Então, é a ideia de uma formação de uma sociedade em que as pessoas elas têm valores comuns. Cultura, idioma, muitas vezes a religião. Então, é uma questão de um nacionalismo ideológico. Tá? E se a gente parar para pensar, boa parte dos Estados-nações, ou Estado-nação, eles estão relacionados a exatamente isso, a questão cultural, a questão religiosa, a questão do idioma, enfim. A segunda concepção política está incluída as questões como autodeterminação, que é a ideia de soberania onde esses países eles têm liberdade para discutir os rumos que a sua política, a sua economia devem seguir. Então é a questão da independência, a soberania dos povos. Então, o nacionalismo está ligado a ações políticas e ações ideológicas. No caso do final do século XIX, essas ideias nacionalistas elas vão tendo um teor um pouco mais radical, né? Por isso que nós chamamos de nacionalismos radicais. Nós vamos entender um pouquinho como que isso se deu. Os nacionalismos radicais, eles apresentam desde as rivalidades entre as potências, desde das questões de formação de grandes nações, grandes estados que iriam absorver todas as populações que tinham ideias e culturas semelhantes. Então vamos pensar na questão, primeiramente, a questão das rivalidades. Vamos pensar na questão da Alemanha e da Inglaterra. A Inglaterra e a Alemanha elas eram rivais não por conta da questão cultural, mas da questão econômica. Então existia uma rivalidade por conta da produção industrial. A gente sabe que a Inglaterra ela era a grande potência a ser batida, a ser seguida, e a Alemanha já tinha alcançado o mesmo patamar, né, em relação à produção industrial. Então esses dois países, essas duas nações, elas disputavam o território, o terreno econômico, né, dentro desse cenário mundial. Outra rivalidade se deu entre os alemães e os franceses, né? Ainda no século XIX, 1870, 1871, houve uma guerra entre esses dois países. Na realidade, em 1870, 1871, ainda não existia o país chamado Alemanha. Nesse território que nós conhecemos como Alemanha, existiam vários reinos, entre ele o reino da Prússia, que vai ser responsável pela unificação alemã. Então essa guerra franco-prussiana, os prussianos eles saíram vitoriosos e como uma das medidas eles anexaram um território que pertencia à França, chamado Alsácia-Lorena. Esse território era muito rico em minérios. Então isso fez com que
ao passar do tempo, criasse-se um sentimento de revanche por parte dos franceses em relação à recém-formada Alemanha. Então, quando, na iminência da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, né, os franceses ficaram entusiasmados porque, de repente, eles poderiam dar o troco nos alemães e recuperar não só o território, mas também a moral, né, a moral do exército, a moral das forças armadas perante a população francesa. Então, a gente pode notar que existiam essas rivalidades. E também existia a ideia de expansão territorial, ou movimentos de independência. No caso dos alemães, nós podemos chamar essa política de pan-germanismo. A palavra pan significa união. Então, aqui a gente pode traduzir como união dos povos germânicos. União dos povos que têm ali a cultura, o idioma alemão. Né? Então, a ideia da Alemanha era anexar territórios onde tivesse populações alemãs. Nesse caso, a própria Áustria, regiões ali da antiga Tchecoslováquia, né, que foi formada depois da Primeira Guerra Mundial, enfim. E também temos o pan-eslavismo, que seria a união dos povos eslavos. Nesse caso, existem dois projetos. Existe o projeto da Sérvia, né, a formação, depois que a Sérvia conseguiu a sua independência do Império Turco-Otomano, eles começam com um projeto de expansão territorial e a união de todos os povos eslavos sob a tutela dos sérvios. E nós temos também a questão da Rússia. A Rússia também ela tem origem eslava, ela também, por ser um império, ela também tinha pretensões de expansão territorial, e ela, de certa forma, ela apoia essa ideia da Sérvia aumentar os seus territórios, mas, consequentemente, a posteriori, ou seja, depois, ela seria a grande liderança dos povos eslavos, ou seja, ela vai liderar, inclusive, a Sérvia, os outros países que estão ali, como a Bósnia, Montenegro, países que formam, que fazem parte ali da região dos Balcãs e que têm como maioria os eslavos. Diante de todas essas competições, essas disputas territoriais, políticas, econômicas, mesmo estando numa relativa paz, e esses países eles começam a formar blocos, alianças, porque mesmo diante da paz ainda havia a iminência de possíveis conflitos. Então, diante dessa situação, foram formadas duas grandes alianças entre as potências. De um lado, a chamada Tríplice Aliança, que depois vai ser chamada de Potências Centrais, formadas por Alemanha, Itália e Império Austríaco. Do outro lado, a Tríplice Entente. Entente, em francês, significa acordo. Nós temos a França, a Inglaterra e o Império Russo. Então, a configuração da guerra, lá em 1914, julho de 1914, vai se dar mais ou menos dessa forma, tá? Com exceção da Itália. A Itália, ela, quando começa os conflitos, ela vai assumir uma postura neutra durante 9 meses, e quando ela entra em guerra, ela não vai entrar do lado da Tríplice Aliança, como ela está ali colocada. Ela vai mudar de lado. Aí depois eu vou explicar por que ela vai mudar de lado, enfim. Tá? Mas aí ela vai lutar do lado da Tríplice Entente, do lado dos franceses, dos ingleses e dos russos. Ok? Essas alianças elas são importantes também para a gente entender como se deu a configuração da guerra na Europa, que depois vai se estender para o mundo. Bom, eu costumo dizer que tudo isso que a gente já trabalhou anteriormente, a questão das rivalidades coloniais, né, que são as disputas imperialistas, a corrida armamentista, a política de alianças, os nacionalismos radicais, tudo isso forma um grande barril de pólvora. E, na verdade, esse barril de pólvora só precisava de um estopim,
algo que levasse a fagulha de fogo até a pólvora para que houvesse a explosão. Esse estopim foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O Francisco Ferdinando ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, na linha direta. Ele era o primeiro sucessor. E em uma visita em Sarajevo, que era a capital da Bósnia, a Bósnia é um país, mas nesse período ela estava sob tutela dos austro-húngaros, né? Ela pertencia aos austro-húngaros, mesmo que boa parte lá dos bósnios tivessem origem eslava. Existiam movimentos sérvios dentro da Bósnia que procuraram lutar pela independência da Bósnia. Na verdade, seria a Bósnia deixar de fazer parte do Império Austro-Húngaro para se juntar à Sérvia, para a formação da Grande Sérvia. Existiam movimentos paramilitares, movimentos como o chamado Mão Negra, que foi responsável pelo assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no dia 28 de junho de 1914. E então, a morte do Francisco Ferdinando, ela foi o estopim, né, dessas disputas, dessas rivalidades. Foi a partir daí desse crime, né, que as hostilidades começaram entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Só que por trás desses países existiam interesses das outras potências. A Alemanha, por exemplo, ia lutar do lado dos austro-húngaros, né, para diminuir o poder dos eslavos ali nos Balcãs e até mesmo conseguir alguns territórios, diminuir o poder da Rússia. A Rússia, percebendo essas manobras, ela aliada da França, ela também vai mobilizar tropas para que ela não saia perdendo. Os franceses, eles vão aproveitar a oportunidade para tentar recuperar a Alsácia-Lorena. Os britânicos seria uma forma de frear a produtividade econômica dos alemães, a produtividade e a produção industrial dos alemães. Enfim, então, por isso que eu chamo todos esses fatos de um grande barril de pólvora. E o estopim, aquilo que leva a fagulha até a pólvora, foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Tá? A partir daí, a própria Áustria-Hungria ela vai dar um ultimato à Sérvia, ela vai apresentar um documento, uma série de exigências. A Sérvia, ameaçada, ela vai cumprir uma parte, cumprir uma parte desse ultimato, dessas cláusulas, mas algumas iriam interferir na sua soberania, né? Praticamente ela seria dominada pela Áustria-Hungria. Então, por conta disso, ela não aceita todos os termos. E a Áustria-Hungria, então, diante dessa situação, um mês depois, 28 de julho de 1914, ela vai declarar as hostilidades. E a partir daí começa-se a ruir aqueles blocos de alianças. É como se fosse um efeito dominó, mas isso eu vou explicar na próxima aula, tá? Para a gente encerrar, quero que vocês respondam essas questões, tá? São 5 questões. Vocês podem assistir novamente essa videoaula, fazer suas anotações, procurar em outros sites. Eu vou deixar na descrição do vídeo os sites que vocês podem usar para fazer uma pesquisa mais elaborada. Respondam essas questões, fotografem as páginas do caderno e enviem no Classroom, por favor. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai para a segunda fase. Né? A segunda aula, a gente vai falar da guerra em si. Né? Ela começa 28 de julho, a mobilização das tropas. E aí a gente vai falar das 3 fases da guerra, algumas batalhas principais. E aí na terceira aula, a gente finaliza com
as consequências, né? O desfecho da Primeira Guerra, as consequências para a Europa e para o mundo, tá? Então, até lá. Até a próxima.